Então, vamos falar agora de composição de funções, tá? Como é que vai funcionar isso? Eu tenho duas funções, uma função, uma imagem de uma função contida no domínio da outra, e eu quero saber como é que eu faço essa composta. Ou seja, que vocês já conhecem, né, do ensino médio. Como é que eu faço a composição de uma função? Ou seja, eu tenho uma função de A, B na reta e G de C, D na reta, onde a imagem de C está contida no domínio da F. Quem é H, composição com F? Tá? Ou melhor, quem é a H, que é a composição de F e G? Né? Melhor falando. Isso vocês, não sei como vocês viram, mas provavelmente vocês viram uma coisa bem intrínseca como a seguinte, definição. Definição, assim, ó, composição, bem simples mesmo. Composição de funções. Nada de outro mundo ainda, tá? Pega duas funções, como eu disse, de A e B na reta. O intervalo da reta na reta. Vou pegar outro intervalo aqui, também na reta. Pego duas funções e tenho o seguinte, eu tenho que a imagem, né, que a gente aprendeu, da G, ela está contida no domínio da F. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso definir quem é uma função H, tá? Que vai sair de um conjunto A, qualquer, a gente vai saber quem é esse A, da reta, que vai associar cada X, H de X, sendo exatamente F composta com G de X, que vai ser FG de X. Então, observa o seguinte, ó. Observa o seguinte. Para todo X, né, pertencente a A, onde A vai ter que estar onde? CD. Peraí, eu quero entender isso. Tá. Olha só como é simples de entender. Quem é a função G? Onde a função G está definida? Onde a função G está definida é onde eu aplico primeiro. Tá? Então, se é F composta com a G, tá? Composição de F com a G, então eu vou aplicar primeiro a G na X. Opa, se eu vou aplicar G aqui, a cada elemento, associar um número, então minha G tem que sair, ó, de onde saio e caio na reta. Ora, mas eu sei que a imagem da G está onde? No domínio da F. Tá? Mas quem é o domínio da F? A, B. Então aí eu vou pegar agora os elementos que estão aonde? Em A, B e caio na reta. Ou seja, a famosa exatamente F bola G. Tá? Eu tenho exatamente que os elementos de CD vão cair na reta, contudo, primeiro vai cair no domínio da F, depois eu aplico a restrição da F e caio exatamente na reta. Tá? Tá, isso é muito complicado, professor. Não é, pessoal. Olha só. Vamos pegar um exemplo. Olha só isso aqui, ó. F de x igual a raiz de x menos 1 e g de x igual a cosseno de x. Vamos calcular f bola g de x e 2. Vou fazer um e vocês fazem o outro, tá? G composta com a f de x. Perfeito, tá? Vamos ver como a função, a gente tem que olhar onde é que estão as funções, tá? Onde é que a f está definida. A função f está definida aonde? Eu preciso que esse rapazinho aqui seja o quê? Positivo. Então, está definido para x maiores que 1 ou igual a 1. Não tem nenhum problema ser raiz de 0 é 0. Então, vamos começar. Solução. Primeira coisa, item 1, saber onde a f está definida. Então, a função f está definida para x maior ou igual que 1. Perfeito. Aí a gente agora tem que saber o cosseno. O cosseno. Se a gente tem o cosseno, se a gente tem valores de x para x maior ou igual que 1 para f, o g de x cosseno de x está definida para x, cosseno de x para x menor igual que 1. X não, o cosseno dele.
Então, vamos escrever assim, enquanto, tá melhor assim, enquanto cosseno de x sempre é menor ou igual que 1. Ora, como é que eu faço a composição de f composto com g? Aí complicou. Por quê? Se eu fizesse f composto com g, vamos lá pela minha definiçãozinha. Eu disse, seria H. Seria H. Aí eu disse que H sairia de um subconjunto de CD, só que CD, lembra que é onde a G está definida. Os cossenos de x são menores que 1, tá? Menores que 1. Então seria, tá? Vamos pegar assim, 1 menos infinito e 1, tá? Pode pegar até fechado, sem nenhum problema. Isso daqui com valores na reta, tá? A G, tá? Desculpa, isso aqui não é H, isso aqui é a G, tá? A G. Ora, mas aí eu tenho um grande problema, né? Se eu pegar uma função que está definida entre menos infinito e 1, quando eu fizer a composição de f composto com as g, ela não vai existir. Porque eu disse a vocês que f só está definido para valores maior que 1. Tá ok? Então, nesse caso aqui, o que a gente teria é que a composição f composta com g não existe. Ah, professor, então agora complicou. Então vamos ver a G composta com F. Agora, note o seguinte. Quem é G composta com F? Para ficar mais simples. Vamos agora representar por H. Isso deveria sair de A na reta. Ou seja, que a cada X eu vou levar onde? A H de X como sendo G de F de X, que é quem? G de raiz de... Cadê? X menos 1, que é cosseno de raiz de x menos 1. Ora, só que quem é A? A gente sabe que A são os valores nos quais o x é maior ou igual que 1. Agora sim faz sentido. Onde A, quem é A, são os valores de x real, tal que x é maior ou igual que 1. Sim, agora faz sentido, porque eu posso tanto aplicar aqui, isso aqui é um número que eu tenho controle, pode ser 0 sem nenhum problema, tá? Mas é maior ou igual que 1, é um número positivo, e o cosseno desses números positivos a gente sabe. Então a gente tem duas propriedades importantes, tá? Aqui nesse exemplo. A primeira é que a composição de função nem sempre está definida, como é o primeiro caso, por causa disso. Nem sempre está definida. E a segunda é que ela não comuta. Ou seja, G bola F não necessariamente é F bola G. Tá? Então, observação 1 do exemplo anterior. A composição de função pode não estar definida. Pode não estar, tá, definida. A gente pode não conseguir definir, tá, a composição. Está definida. E o item 2 é que G bola F de X pode ser que seja igual, mas pode ser diferente de F bola G de X. A gente não tem o quê? A comutatividade nem sempre é válida para composição. Tá? Nem sempre é válida para composição. Tá? Então, a composição de função não é comutativa. Isso é um exemplo acima que isso não sempre se verifica. A gente pode ter composições que G bola F é igual a F bola G, mas isso não é necessariamente sempre verificado. Tá bom? Então, com isso em mãos, a gente consegue definir inversa. Porque agora eu tenho a composição e eu posso definir inversa. Como é que eu defino inversa? Via composição. Então, definição, a gente pode definir inversa à direita e inversa à esquerda. Então, diremos que F, que vai de AB na reta,
é a função inversa à esquerda de G, que vai de C, D na reta, se uma coisa bem simples acontece. Se F composta com G, isso dá a identidade. Dá identidade. E a mesma coisa que a gente pode fazer é a inversa à direita. Tá? Então, isso daqui dá identidade. Então, a gente também pode fazer, analogamente, tá? F de C, D em R é a função inversa à direita agora. Primeira à esquerda, segunda à direita. De G, tá? De G. F de AB, desculpa. De G, de CD em R. Se o que acontecer? Se G bola F for a identidade. Tá? G bola F for a identidade. Então, quem é esse I que eu estou chamando aqui, né? Aqui, I de D é a função identidade, que eu vou chamar IX, que é igual a X. Ou seja, a cada X eu associo um número. Aquela função que eu falei logo no começo, tá? Então, quando a função é inversa à direita ou à esquerda de G, então F é a inversa de G. A gente escreve F a menos 1. F igual a G a menos 1 ou G igual a F a menos 1, tá? Então, observação, só uma, digamos assim, nomenclatura, né? Quando vou pegar uma delas, F é a inversa à direita, por exemplo. À direita, tá? Aqui eu vou botar ou à esquerda de G, tá? De G. Então, a gente escreve assim, F, tá? É a inversa de G, tá? Inversa de G. E denotamos F igual a G a menos 1. Só uma anotação, tá? Só uma anotação. Aí a gente pode, por exemplo, encontrar funções inversas. Sei lá, vamos pegar aqui exemplo. Exemplo. Pega F, que vai, sei lá, da reta na reta, que a cada x associa F de x igual a 3x mais 2. Tá? Então, quem encontre a inversa dessa função. Uma propriedade importante, só um parêntese, tá? É o seguinte. A função bijetora, tá? A função bijetora tem uma inversa. Tem inversa. Tá? A função bijetora tem inversa. Então, o que é que isso quer dizer? A gente tem que provar que, nesse caso, que F composta com a G de X, isso dá identidade. Ou seja, isso dá X. A identidade aqui, nesse caso, é X. Só que quem é essa composição? Isso é equivalente a dizer que o quê? Quem é essa composição? F de G de X. F de G de X é 3 vezes G de X mais 2. E isso eu estou dizendo que é igual a X. Estou dizendo que é igual a X. Portanto, quem é G de X? É X menos 2 sobre 3. Isso aqui é X, tá? X menos 2 sobre 3. Tá? Essa função é a inversa de F. Olha que bacana. Por quê? Porque quem é exatamente... O que é que eu disse que seria a inversa? A inversa seria o quê? Caso eu chame isso aqui, essa composição, tem que dar o quê?
a identidade. Exatamente foi o que eu fiz, né? Se eu substituir isso agora aqui, ó, isso dá exatamente a identidade, tá? Então não é difícil de se mostrar. E além disso, né, é importante dizer que o domínio R, ou seja, toda a reta, eu não tenho restrição nenhuma, tá? Observa que isso aqui não tem nenhum problema para os valores de x. Então o domínio da f é a reta toda, tá bom? É a reta toda. Então, a brincadeirinha a partir de agora, né, nas próximas aulas, ou agora, acho que a gente dá para ter mais um tempinho, seria definir o que é uma função par e uma função ímpar, tá? Ou definir simetrias. Será que eu consigo mostrar que existe alguma simetria em determinada função? Por exemplo, imagina eu pegando a função y igual a x ao quadrado. A gente ainda não está falando de gráficos. A gente sabe como mais ou menos é essa função, né? Essa função é uma coisa assim, né? A gente sabe que essa função é uma coisa assim. Opa, passa aqui no zero. Rapaz, bora, ajuda. Não quer ajudar, né? Então vamos fazer. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Fazer assim. Vou. Dependesse de desenhar, tava bem, pessoal. E olha que eu tô com um negócio que ajuda, né? Se não ajudasse. Tá. Pega assim. Então a gente observa o seguinte, ó. Observa que de certa forma, se eu pegar a função y igual a x ao quadrado, eu tenho uma simetria, ou deveria ter, tá? Acreditem no desenho. É uma simetria desse lado e desse lado, tá? Da função. Ou seja, o que eu coloco aqui, eu rebato igualmente aqui, tá? O que eu coloco aqui, eu rebato igualmente aqui. Então, para valores de x, eu deveria... Aqui, lembra que aqui eu estou tomando como x e aqui y. Então, para valores aqui positivos, o que eu consigo, eu também devo conseguir para valores negativos, tá? Então, isso significa dizer que a função tem essa propriedade. Se a função tem essa propriedade, ou seja, ela tem uma simetria com que eixo? Com o eixo x, ela tem uma simetria com o eixo x, eu digo que a função é par. Eu digo que a função é par. Tá? Contudo, eu poderia pegar uma função mais estranha. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou desenhar o que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não está desenhando, só está desenhando reto. Deixa eu ver se... Bem, eu quero uma coisa desse tipo. Quero uma coisa desse tipo. Eu vou definir formalmente para vocês. Isso aqui seria yx ao cubo. Então, observe o seguinte, se aqui for x e aqui for y, tem uma simetria não mais no eixo x. Porque eu não consigo simplesmente jogar isso para esse lado. Agora eu tenho uma simetria no eixo o quê? Y. Observa que o que acontece aqui, acontece aqui. Tá? Então eu tenho uma simetria no eixo Y. Então toda vez que eu tiver essa simetria no eixo Y, eu tenho uma função que a gente chama de função ímpar. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a função ela é menos f de menos x. Ou ainda, a f de menos x é menos f de x. Tá? Então, com isso, essa questão de você olhar a simetria, não estou nem falando em relação a gente ver ainda gráficos nesse momento. Tá? A gente consegue simplesmente definir se uma função é par ou ela é ímpar. Tá? Então, vamos lá. Vamos definir isso aqui. Definir formalmente. Então, definição. Vou definir da seguinte maneira. Diremos que F é simétrica com relação ao eixo X, tá?
Aqui a gente já tem experiência suficiente, aí eu vou escrever assim, ó, ou eixo, tá? Quem não sabia, das abscissas, tá? Se f de x for f de menos x. Então, toda vez que f de x for f de menos x, eu vou dizer que tem uma simetria com relação a x. Que é a mesma definição de f ser pá, de função pá. Então, eu tenho uma simetria com relação ao eixo x, é eu saber que aquela função que está na minha frente, ela é pá. Agora, se eu tenho uma simetria com relação ao eixo y, né, diremos que f é simétrica com relação ao eixo y, aí a gente também pode agora, ou melhor, ao eixo, ao eixo de origem, a gente também pode, né, com relação à origem, a gente também pode relacionar se a função é ímpar. Ou seja, se f aplicado em x é menos a f de menos x, que é a mesma definição de função ímpar. Tá? Então, como eu disse, né? Exemplos. Y igual a x ao quadrado. Tá? Y igual a x ao quadrado, então tem uma coisa desse tipo. Né? X, Y. Tá? Não está tão bonitinha, mas eu tenho uma simetria em relação ao eixo x. Ou seja, isso daqui eu posso rebater para esse lado. Tá? Aí a gente viu aquela outra. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Isso aqui é y igual a x ao quadrado. A gente viu também a y igual a x ao cubo. Tá? Que é uma coisa do tipo assim. Tá? Coisa do tipo assim. Se vocês podem colocar na internet, tá? É melhor. Isso aqui é y igual a x ao cubo. Que, nesse caso, a primeira é o quê? Pá. A segunda é ímpar. Tá? Então, eu tenho uma simetria quando eu olho a origem. Tá? Ímpar. E aí, cosseno, por exemplo. Cosseno. Sei lá, vamos tentar desenhar o cosseno aqui. Para finalizar. Deixa eu colocar outra cor aqui. Preto. Y. X. E aí, o cosseno, uma coisa como assim, né? Vem de baixo, cima. Coisa desse tipo. Imagina que é bonitinha, tá? Que ela tá... Desculpa. Vou pegar aqui. Pra gente ajeitar ela aqui embaixo. Então, isso daqui seria o cosseno de x. O cosseno de x é uma função que é ímpar. É ímpar. Se o cosseno de x é ímpar, o que é que vocês acham sobre... É pá. O que é que vocês já acham sobre o seno de x? Ela é o quê? Ímpar ou pá? Tá aqui. Y igual a seno de x. Cosseno de x é pá. Então, y igual a seno de x. Então, em vez de ela pegar aqui, ela corta o zero. Ela não corta aqui. Então, vamos cortar o zero. Ela vai fazer alguma coisa assim. E aqui, deixa eu fazer uma barriguinha melhor. Coisa do tipo assim. Tá?
Então, isso daqui seria a seno de x. Tá? Coloquem aí na internet. Isso aqui é ímpar. Então, isso daqui é facilmente demonstrado como usando a definição. Tá? Observa que, por exemplo, x ao quadrado é simples, né? Quem é f de x? X ao quadrado. E quem é f de menos x? É x ao quadrado. De ímpar, que foi que eu defini? Seria exatamente f de x igual a menos f de menos x. Significa dizer que f de menos x é menos f de x. Beleza. Então, f de menos x é menos x ao cubo, que é menos x elevado ao cubo. Ou seja, menos f de x. Ok? Então, não é difícil, é só vocês procurarem aí na literatura inúmeros exemplos de funções onde você pode brincar com funções par e ímpar. Em cima disso, obviamente, a gente pode definir, vamos definir mais à frente, algumas funções especiais, tá? Que aí vai começar as brincadeiras, né? A gente vai definir o que é uma função contínua, tá? Contínua. Bem, uma coisa bem intuitiva, tá? Intuitiva. Depois vamos definir o que são funções crescentes e decrescentes, para então começar a brincar com funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas. Eu já estou falando aqui algumas, mas isso a gente vai ver direitinho, tá? Nas próximas aulas, com detalhes como é que isso vai ser feito, tá? Vocês podem usar a minha apostila, tá? Que está aí no AVA, tá? E a ideia é que a gente agora percorra toda ela, essa segunda parte da apostila. Vocês podem segui-las. Inclusive, tem alguns exemplos, tá? Exercícios, exemplos feitos. Vocês podem dar uma olhada. E o que não tiver feito, tenta fazer, mas eu vou preparar uma lista para vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Queria só falar sobre esse início de funções e as suas definições. Próxima semana a gente se encontra.